A Klabin detém a posição de destaque como a principal fabricante e exportadora de papel para embalagens no Brasil, liderando os segmentos de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Além disso, é a única empresa no país a fornecer ao mercado opções de celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff. Atualmente, a companhia conta com 23 instalações industriais, distribuídas em 22 unidades no Brasil e uma unidade na Argentina. A trajetória do grupo Klabin teve início em 1889, quando Maurício Freeman Klabin, um jovem empreendedor imigrante da Lituânia, chegou ao Brasil e se instalou em Santos. Posteriormente, ele se instalou na próspera capital paulista, que já era um importante centro comercial e financeiro do país. Inicialmente, Maurício Klabin vendia cigarros para empórios e albergues, importando papel e tabaco para sua fabricação. Mais tarde, ele conseguiu emprego em uma gráfica, que posteriormente acabou comprando e renomeando como Empresa Gráfica Klabin. Em 1890, Maurício F. Klabin fundou a sua própria empresa, a MF Klabin e Irmão, que atuava como uma tipografia e uma casa importadora de artigos de escritório em São Paulo. Em 1899, junto com seus irmãos Salomão e Hessel e seu primo Miguel Laffer, ele fundou a Klabin Irmãos e Companhia, ou KIC. Em 1902, a KIC obteve o arrendamento da fábrica de papel paulista em Itu, com o contrato se encerrando em 1907. Em 1909, a KIC estabeleceu sua primeira fábrica própria, a Companhia Fabricadora de Papel, que iniciou suas operações somente em 1914. Ao longo da década de 1920, essa fábrica se destacou como uma das principais produtoras do setor de papel no território brasileiro. Durante o governo de Getúlio Vargas, que ocorreu em 1932 a 1945, foi implementada uma política econômica voltada para o desenvolvimento das indústrias de base, visando atender à demanda de mercado. O setor de papel e papelão liderou o crescimento da indústria de transformação de forma geral. Para amenizar os problemas causados pela dificuldade na importação de papel jornal e pastas de papel, foram concedidos incentivos fiscais para a implantação de indústrias papeleiras. Nesse contexto, a Klabin Irmãos e Companhia experimentou seu primeiro grande período de desenvolvimento. O grupo se tornou um dos mais importantes do país, passando por um processo de rápida expansão e diversificação nas suas atividades. Ainda naquela década, a gestão do grupo Klabin passou para as mãos dos primos Wolf Klabin, Horácio Laffer e Samuel Klabin, representando a segunda geração de gestores da família. Em 1934, foi fundada a Klabin do Paraná, também conhecido como Indústrias Klabin do Paraná de Celulose. Foi iniciada a instalação de uma fábrica na Fazenda Monte Alegre, localizada em Tibagi, que havia sido adquirida de uma empresa francesa falida e repassada ao Banco do Estado do Paraná para quitar dívidas. Com o apoio do interventor do Estado, o grupo Klabin recebeu todo o suporte necessário para a construção da fábrica, com o objetivo de produzir papel jornal. A fábrica foi visitada por Getúlio Vargas durante as obras da construção em 1943 e iniciou suas atividades em 1946. Na década de 50, o processo de urbanização e o aumento rápido da população resultaram em significativas mudanças no mercado de consumo. Novos produtos e demandas surgiram, impactando diversos setores produtivos e estimulando o surgimento de novas atividades econômicas. Incentivado pelo plano de metas estipulado durante o governo de Juscelino Kubitschek entre 1955 a 1960, a companhia obteve participação na produção da Rayon, fósforos, usinas hidrelétricas e no teleférico bonde aéreo, localizado no município de Telêmaco Borba, no Paraná. Na década de 1960, a Klabin continuou a expandir sua capacidade de produção e diversificar suas operações. Em 1961, a unidade Vila Anastácio, na época, tornou-se a maior produtora de papel ondulado da América Latina. Em 1963, foi inaugurada a máquina de papel número 6, como parte do projeto de expansão 3, na unidade Monte Alegre, e o presidente João Goulart, juntamente com outras autoridades, visitou a fábrica. Nesse contexto, a Klabin concentrou seus investimentos no aprimoramento dos setores chaves de produção, incluindo a implantação de novas e modernas fábricas, com foco nos setores de papel, papelão ondulado e cerâmica.
O incentivo governamental e a concentração nas áreas-chave de produção permitiram que a Klabin se tornasse uma líder na indústria de papel e papelão ondulado no Brasil. Em 1973, a Klabin iniciou a produção da papelão ondulado do Nordeste, que se tornou a pioneira na fabricação de celulose a partir do bagaço de cana. Ao mesmo tempo, em Lages, foi iniciada a operação da Cellucat Artes Gráficas, voltada para a produção de sacos e envelopes. Ainda em 1979, a empresa passou por um processo de profissionalização administrativa em suas empresas, e cada família criou uma holding que designou um representante para o Conselho Geral. Foi estabelecido o Conselho de Administração e a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Nos anos seguintes, o Grupo Klabin se adaptou e modernizou sua gestão administrativa, em face da expansão de suas atividades industriais, como a multiplicação de empresas em território nacional e os diversos investimentos internacionais. Na década de 1980, o Brasil enfrentou desafios econômicos, como altos índices de inflação e uma grande dívida externa, que foram agravados pela recessão mundial. Esses fatores resultaram em uma queda significativa nos preços do mercado. No entanto, a Klabin conseguiu se manter graças a uma política flexível de vendas, adaptando-se tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Apesar das dificuldades, a Klabin continuou a expandir e diversificar sua produção nos setores de papel e celulose, com a entrada no mercado de sacos multifoliados e celulose solúvel. Nos anos 90, a economia brasileira enfrentou instabilidade com a alta inflação e altas taxas de juros. Isso levou as empresas a adotarem novas medidas para manter suas vendas estáveis, buscando mercados internacionais ou nacionais, dependendo da demanda. A economia começou a se recuperar em 1993, após 3 anos de estagnação, impulsionada pela definição da sucessão presidencial no último trimestre de 1992. No entanto, o setor de papel e celulose ainda enfrentou dificuldades devido ao excesso de oferta no mercado, o que aumentou a concorrência entre os produtores e afetou os preços. Em 1994, o Plano Real foi implementado, introduzindo uma nova unidade monetária com o objetivo de estabilizar a moeda e combater a hiperinflação. Isso ampliou o poder de compra e trouxe novas perspectivas para diversos setores da economia, incluindo o setor de papel e celulose. Nesse período, em 1995, a empresa então chamada de Indústrias Klabin de Papel e Celulose S.A. adquiriu uma participação da Votorantim na KIV Participações S.A., uma sociedade formada pelas empresas Klabin S.A., Parisa Participações S.A., Grupo IOSP e Indústrias Votorantim. Em 1997, em uma joint venture com a Kimberly-Clark, foi criado a KCK Tissue S.A. para a produção de papéis sanitários na Argentina. Em 1998, a Klabin e a Kimberly-Clark formaram uma joint venture chamada Klabin Tissue S.A., com participações iguais, atuando no mercado de papéis sanitários no Brasil. O novo milênio começou com prosperidade e estabilização financeira na economia mundial, levando a grandes investimentos, principalmente no setor público, com foco na infraestrutura. No Brasil, seguindo a tendência das políticas econômicas globais, foi lançado o Plano de Aceleração do Crescimento, que visava estimular os investimentos em diversos setores. No entanto, a economia mundial foi abalada pela crise dos créditos hipotecários americanos em 2007 e 2008, afetando também o Brasil, que já estava sofrendo com a crise. A partir de 2010, o país enfrentou um quadro de instabilidade político-econômica com medidas impopulares de ajuste fiscal. Além disso, denúncias de corrupção no governo em setores das indústrias surgiram, levando à estagnação da economia. A instabilidade política e econômica resultou em uma desaceleração do crescimento político e na perda de confiança dos investidores, afetando diversos setores da economia no país. De toda forma, em 2015, a Klabin concluiu a construção de sua nova unidade industrial em Ortigueira, no Paraná, que é considerada a maior fábrica de celulose do mundo em uma única linha de produção,
com capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano. Em 2017, a Klabin anuncia o projeto Puma II, que prevê a expansão de capacidade de produção da celulose em sua unidade em Ortigueira, com um investimento estimado de 9,1 bilhões de reais. O projeto tem como objetivo aumentar a produção da celulose em 1,5 milhão de toneladas por ano, consolidando a Klabin como um dos principais players globais do setor. Em março de 2020, a Klabin expandiu seu setor de embalagens ao adquirir a divisão de embalagens da concorrente International Paper, no Brasil. Essa aquisição representou um aumento de 310 mil toneladas ano na capacidade de produção da Klabin. Além disso, em 2020, a Klabin incorporou a Sogemar e encerrou a disputa relacionada ao pagamento de royalties para a família Leifer-Klabin, para o uso da marca Klabin. Em 2022, a companhia encerrou o ano com receita líquida de 20 bilhões de reais e lucro líquido de 4,6 bilhões, consolidando-se como a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens no Brasil, sendo líder no mercado de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Atualmente, a empresa gera mais de 10 mil empregos diretos e indiretos no Brasil e em unidades e escritórios no exterior. A história de mais de 120 anos da empresa não poderia ter ficado de fora do nosso canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Até mais!